E o debate político começa agora, falando de política de uma maneira educativa comigo, Érica Lima. E hoje eu recebo o delegado Pablo. Seja bem-vindo e vamos falar sobre política. Obrigado, Érica. É muito bom estar aqui. E é bom falar nesse canal Convergente, que está aqui falando sobre todos os assuntos do dia a dia importantes para você. A gente vai começar a falar sobre política, o cenário está bastante em movimento e você declarou que está como pré-candidato a vereador da cidade de Manaus. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas antes, eu conversando aqui com o delegado Pablo, eu que já recebi ele muitas vezes, e aí eu quero saber um pouco mais, as pessoas estão assistindo, a gente está sendo transmitido para todo o município do estado do Amazonas, e aí eu quero saber como é que está você, né? Como é que está esse cenário? O que você tem feito? Fala um pouco pra gente. Primeiro, quero te agradecer, Erika, pelo convite, agradecer você, telespectador, você que está nos assistindo e que é quem prestigia esse programa e faz dele ser uma coisa diferenciada. Se colocar o nome para vereador não é uma coisa fácil. A gente busca essa ideia de chegar e colocar essa disposição à população porque acredito que a Câmara de Vereadores precisa melhorar. Não digo que só existem pessoas ruins lá, mas o nível dos políticos é bem baixo. A maioria, independente da quantidade de mandatos ou experiência possível política que tem, não está preocupado em fazer um debate que seja relevante para o povo de Manaus, os problemas que a cidade de Manaus tem. A preocupação lá é defender o prefeito, atacar o prefeito, enfim, pautas que parece que estão mais preocupadas com os interesses individuais de cada um dos vereadores e não com a preocupação da população. Você esteve à frente como deputado federal, né, no mandato passado. Na eleição passada você não conseguiu, mas quantos votos você ainda tirou, Pá? Nós tivemos 43 mil votos, um pouco mais de 43 mil votos, e só em Manaus foram cerca de 20 mil votos. Isso é um número expressivo, né? Sim. Por que eu estou comentando isso? Porque também estou vendo que tem outros pré-candidatos também, que também tem números, né? Sim. E eu acredito que esse ano a gente vai ter uma renovação muito maior do que 50% na CMM. Mas a gente vai acompanhando aí, né, realmente, de fato, porque agora a gente está falando de pré-candidaturas, né? Sim, verdade. Por que você acha que você não conseguiu alcançar um número para poder novamente ficar como deputado federal? O que foi que aconteceu? Houveram vários incidentes na eleição de 2022, é difícil atribuir a uma única causa. Toda vez que você é colocado à disposição da população, você é colocado junto com outros candidatos. Então isso depende muito de quem está na disputa com você, o primeiro fato que é relevante para se definir quem vai, ao final da disputa, chegar na primeira colocação. Mas a gente teve um processo bastante difícil, porque foi uma eleição, o mandato foi um mandato difícil, né? A gente teve um mandato com pandemia, com uma série de coisas pelo meio do caminho, que dificultou, inclusive, a gente mostrar as realizações que a gente conseguiu fazer, e eu pretendo até falar sobre várias delas aqui hoje, e sobre a preocupação que a gente teve com a cidade de Manaus. E o mais importante é que muita gente ainda continua depositando sua confiança no nosso trabalho, e continua acreditando que é possível fazer diferente, não só pelo Amazonas, mas principalmente pela nossa capital, por Manaus. Manaus é uma cidade que passa por uma série de dificuldades históricas, não começaram hoje. Muita gente parece que descobriu hoje que Manaus está com dificuldade na limpeza pública, na conservação da cidade, no transporte público, uma série de situações que a cidade já tem colapsadas há décadas e ninguém está fazendo nada por isso. É por isso que essa eleição municipal é tão importante. Ela é importante porque o político municipal é aquela pessoa mais aproximada, quem você pode cobrar, que você sabe onde mora. A Câmara de Vereadores é bem ali, na Compensa, é só ir lá que você pode participar dos debates e pode decidir a sua vida enquanto cidadão que quer que Manaus seja um lugar melhor para viver. A sua pauta, ela é bastante conhecida, né? Por conta de você que é delegado, e aí quando a gente fala sobre a questão da segurança pública, a gente sabe que é uma competência do Estado, mas que pode haver uma complementariedade do município, sim. E aí hoje a gente está dentro de uma realidade que é a Guarda Municipal Armada. Como é que você pensa sobre isso? Primeiro, eu acho que essa é uma visão assim, um pouco minimalista, um pouco que reduz demais a atribuição da prefeitura. Não é verdade que isso é uma atribuição só do governo federal ou do estado do Amazonas. Primeiro porque a Guarda Municipal ela foi colocada por uma PEC, na qual eu participei da votação e votei a favor. A Guarda Municipal hoje é Força de Segurança Pública. Ela tem tanta atribuição de segurança pública quanto a Polícia Militar e a Polícia Civil. Modificou muito a legislação do Rio. Foi o tempo que a Guarda Municipal
era uma cuidadora de imóveis, porque o que a Guarda Municipal fazia no passado era tomar de conta dos prédios da prefeitura. Os patrimônios, né? Dos patrimônios que a prefeitura tinha, igual um vigilante patrimonial. E não é o caso hoje. A Guarda Municipal, tanto é que ela já está armada, ela já começou a ser equipada, mas isso não é muito embrionário. Os guardas hoje, eles são verdadeiros guerreiros porque eles são um efetivo pequeno que tem muitas atribuições para dar conta. E segurança pública não é só polícia. Segurança pública é vigilância. Onde estão as câmeras de Manaus? Onde está a situação de você colocar a cidade sob o controle, sob os olhos da segurança pública? Nós temos câmera do CIOPS na cidade toda. Nós temos câmera de trânsito na cidade toda. Parece que ela só serve para dar multa no carro que parou na faixa, que ela só serve para observar o assalto depois que ele aconteceu, porque você tem pontos de Manaus onde tem assalto todo dia. E não é colocado uma viatura lá, a Guarda Municipal não vai lá fazer o controle, entendeu? Então a gente não entende para que essas câmeras existem. A iluminação pública de Manaus. Fazer uma iluminação pública e manter os locais da cidade limpos, bem conservados, aumentem muito a sensação de segurança e a possibilidade de você não ter um incidente criminoso naquele lugar. Uma praça toda cheia de mato alto, suja, mal iluminada, não é um local para acontecer crimes? Claro que é. Então a gente tem essa questão da conservação, ela é segurança pública sim, e isso é atribuição do município. Falando com você que você é especialista dessa área, né, de segurança, uma coisa que eu sinto muita falta são as medidas de prevenção. Exatamente. Mas é claro que a gente já está falando de uma realidade que a gente, quando conversa com a população, um dos grandes gargalos, um dos grandes problemas que a população ela apresenta para a gente é o problema de segurança pública, principalmente nos bairros de Manaus. Aí vai entrar a questão de infraestrutura, a questão de iluminação, né, as condições que os bairros estão e uma série de outras situações, que aí a gente se depara com questão de facção e outras coisas. Mas assim, o que me preocupa também, e que eu acho que você como especialista, é a necessidade de a gente fazer um plano, um programa mais amplo para culminar eu acredito que é a cidadania junto, principalmente aos jovens. Porque quando a gente não proporciona a esses jovens condições para se desenvolverem, é muito complicado. Com certeza eles vão ser captados, né, por esses agentes do mal, né? É curioso você falar sobre isso porque eu fiz uma recente caixa de perguntas na rede social e perguntei o que era mais importante, o que as pessoas queriam saber, e a maior parte das perguntas estava voltada para qual a programação que a gente tem em pensamento político para o jovem de Manaus. O jovem de Manaus é a pessoa que procura oportunidades, que vem tentando começar o primeiro emprego e toda vez que ele vai procurar um local para trabalhar, pede ele uma experiência que o Estado não dá, uma qualificação que o Estado não ajuda. E isso é papel, sim, do poder público. A Prefeitura de Manaus, a Câmara de Vereadores, tinha que estar preocupada com isso. Em inserir o jovem dentro do mercado de trabalho. Em colocar políticas públicas que fizessem que o jovem tivesse seu espaço. E a gente fica buscando muito essa questão de liberdade de expressão, o que o jovem pode fazer, o que ele não deve fazer e tal. E esquece que a primeira coisa que o jovem precisa é de renda. O jovem precisa de uma condição de ter o seu próprio nariz, de começar a sua vida com o pé direito. E acho que ainda não há políticas públicas sobre isso, e é culpa sim da Câmara de Vereadores não pensar sobre isso. Quando você estava como deputado federal, fazendo um apanhado todo, né, do seu trabalho, qual é, né, o projeto, a emenda que você mais tem assim, orgulho? Ó, eu fiz isso. A gente fez muita realização. É difícil reduzir numa coisa só. Porque a gente votou para colocar a Guarda Municipal como Força de Segurança Pública, a gente aprovou projetos de lei que ampliaram a atenção de saúde básica da população enquanto estive lá. Eu tive a felicidade de, no tempo da Covid, ser o único deputado federal que investiu na criação do hospital de campanha aqui em Manaus, que salvou milhares de vidas na cidade de Manaus. Eu tive a oportunidade também de, na pauta da educação, ajudar a implantação das escolas cívico-militares no Brasil todo, e aqui em Manaus não foi diferente. A gente tem hoje no estado do Amazonas, em vários locais, escolas cívico-militares, e aqui no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, várias escolas cívico-militares, que foi um projeto de lei nosso, a atuação que a gente conseguiu fazer e colocar isso daí como uma realidade. E na pauta da direita, apoiando o presidente Bolsonaro, eu tive a felicidade de fazer várias modificações da vida das pessoas. A implantação do PIX é uma realidade que foi feita a partir da Câmara dos Deputados, onde eu fazia parte.
mudando a vida do cidadão, libertando das amarras que a gente tinha com os bancos. Hoje as pessoas pagam muito menos impostos e pagam muito menos tributos do que naquela época, e a gente está vendo um governo de esquerda iniciar novamente uma carga tributária pesada em cima dos cidadãos, reinventando o DPVAT que a gente acabou, recolocando tributos de novo em locais que a gente já tinha tirado, aumentando o preço da gasolina, uma série de ações que a gente brigou para derrubar e, infelizmente, hoje elas voltaram a ser mais um peso nos ombros do cidadão. Ainda, a gente já vai finalizar essa, né, a gente está passeando aí pelas suas ações em nível federal. Hoje, nessa realidade, quem que você acha que é o deputado federal menos atuante? Fazendo uma crítica às pessoas que estão lá. Puxa, é difícil dizer quem é o menos atuante, assim, porque eu pergunto para você que está observando lá na Câmara dos Deputados, a federal, você sabe o nome dos 8 deputados federais? Você consegue lembrar quem são todos eles? Tem deputado federal que está indo aí para o 9º mandato, e a gente não ouve falar dele. Tem deputado federal que se elege com pautas aí da igreja. Você sabe onde ele está? O que ele está fazendo? Chega ao seu conhecimento quais são as ações que ele foi protagonista, que ele está ajudando a fazer? Então tem muito deputado federal que não é porque entrou agora que a gente vai dizer que ele é apagado. Ele já tem uma trajetória de apagado. Tem deputado federal hoje que era deputado estadual, que a gente não sabe nem o que ele fez enquanto era deputado estadual. Imagina como deputado federal. Aquele palanque lá, aquele microfone que nós temos lá, eu chamei palanque, mas é a palavra correta, aquele púlpito, aquele microfone que nós usamos para falar, é uma maneira de prestar contas com você que nos assiste. Esses parlamentares, esses políticos estão prestando contas do que fazem para você? Se a resposta for não, então a gente vai ver que a maioria deles está apagada sim. Eu acho que foi uma grande chamada que você colocou, né? É importante a gente ter esse feedback junto quem está assistindo a gente, a população, porque as pessoas elas precisam acompanhar. A fiscalização ela começa entre você, através do nosso programa, sim, que tem um cunho educativo, mas acompanhar realmente de fato o que está acontecendo. Agora vamos falar um pouco, que aí eu vou comprometer você, né? Bora pra cima. Você está como pré-candidato, deputado a vereador e aqui da cidade de Manaus, e aí eu quero saber como é que você avalia hoje, olhando de uma forma geral, né, os 41 vereadores da CMM. Como é que é? 0 a 10, olha, ótimo, bom, regular ou ruim? Salvo raras exceções, que são muito poucas, a gente tem uma Câmara de Vereadores de nível baixo. O nível baixo porque as discussões de lá se resumem, como eu falei um pouco mais cedo, a dizer quem é que apoia o prefeito, quem bate no prefeito. E você ser base do prefeito parece que nubla o pensamento do vereador. Recentemente um vereador falou aí que a merenda escolar ela não é para a criança se alimentar, que aquilo não é almoço. Ele fez uma comparação infeliz com uma coisa necessária para a criança. A criança sem proteína, ela não consegue nem assimilar a aula que ela está assistindo. Então ele quis que a criança comesse uma bolacha, tomasse um suquinho e está resolvido. Isso é o tipo de defesa que parece mais uma oposição infiltrada. Então, na prática, o que nós temos ali? Uma Câmara de Vereadores com nível baixo, gente que não está preocupada com a população, não está preocupada em defender seus interesses. E, felizmente, nós temos meios de comunicação e veículos como esse aqui hoje que tiraram esse pessoal das sombras. Eles viviam escondidos, falavam o que iriam falar, e agora não. Agora eles têm que prestar contas com você, que nos assiste aqui nesse programa e que pode ver dentro dos portais, dos mecanismos de comunicação independente, tudo que cada vereador faz. Então, se eu estou tentando colocar o meu nome à sua escolha, à sua disposição, para que no futuro a gente possa colocar essa candidatura em pauta, é porque eu acredito que a Câmara de Vereadores precisa sim subir o seu nível. A gente aproveita e manda um abraço, né, para o vereador Samuel, e a gente reitera aqui que a gente entrou em contato com ele, pediu para ele mandar uma nota, se posicionar, e a gente não fez recorte não, né? A gente realmente tirou um pedaço da fala que você falou. Agora é o jogo das cartas. O jogo das cartas você conhece, né? Aí, quem assiste debate político. Vou embaralhar aqui, aí a gente vai tirando personalidades políticas e você vai comentar sobre elas. Vamos lá. É o baralho da política. Vou puxar aqui um pouquinho mais, vou pegar essa daqui do meio, porque aí vamos você lá. Vamos mostrar. Mostra aqui, olha. Governador Wilson Lima, como é que você avalia 0 a 10, a gestão do Wilson Lima, nesse segundo mandato? Eu acho que a gestão do Wilson Lima está oscilando entre o 7 e o 8. Ela é uma gestão mediana,
e o governador vai me perdoar, mas principalmente falando da pauta da segurança pública, nós temos hoje policiais fazendo manifestações, porque não recebem o seu pagamento da database. Nós temos delegacias fechadas em Manaus. Se você for no final de semana, em qualquer local da periferia de Manaus, das regiões que não estão no centro de Manaus, você vai encontrar delegacias fechadas. Nós temos problemas de segurança pública gravíssimos na cidade de Manaus. E se fosse só isso, estava tudo bem. Mas se você ficar doente também, você vai pegar uma fila de CISREG infinita, você vai encontrar hospitais que têm verdadeiros guerreiros trabalhando lá, porque falta de tudo. Então a gente precisa melhorar muito ainda o nosso estado do Amazonas, e o orçamento do governo do estado é muito maior do que o da prefeitura. Logo, eu acho que o governador ele tinha que dar mais atenção para as pautas que são importantes para a população do estado do Amazonas, principalmente para você que vive em Manaus. Mais uma carta. Mais uma Aí cartinha. você tira e mostra para as pessoas. Né? Tira aqui. Aqui. Vereador Caio André. Caio André é presidente da Câmara Municipal de Manaus. Nota para Caio André, de 0 a 10. A atuação do Caio André veio melhorar de uns tempos para cá, né? Então vamos dar uma nota 8 para ele, que ele deu uma melhoradinha, principalmente quando assumiu a presidência da Câmara, porque até lá a gente não via muito trabalho do vereador Caio, e eu acho que ele começou bem no sentido de que ele botou uma postura de que a Câmara tem que ter, que é da independência. É triste ver uma Câmara de Vereadores dependente de um prefeito. A gente viu a vida toda isso aqui em Manaus, a Câmara de Vereadores que ficava ali discutindo, ali, rasgando seda do prefeito e não colocando os problemas de Manaus na mesa. Pela primeira vez a gente começou a fazer isso aí, colocar esses problemas na mesa, e eu acho que é uma situação que tem que ser colocada para toda a população participar. E o povo de Manaus não pode mais hoje simplesmente aceitar as situações como elas são colocadas hoje, porque o político fica dizendo que é bom, porque eu vejo gente passando pano na prefeitura de Manaus, e se um dia eu tiver a oportunidade de chegar lá, eu não vou passar pano para ninguém, independente de quem seja o prefeito. Se você não tivesse, né, como pré-candidato e não fosse vir para esse cenário político, você votaria em Caio André? É muito difícil. O voto é secreto. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu quero e acredito que a Câmara de Vereadores ela precisa, sim, de renovação. Então, mais uma caminho. Carta. Vamos lá, mais o delegado uma. Pablo tá se saindo. Os últimos são primeiro, vou pegar essa daqui. Roberto Cidade. Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e está como pré-candidato pela União Brasil. É também presidente do Diretório Municipal. 0 a 10 para o Roberto Cidade como presidente da Alean. Como presidente da Alean, como candidato, como o quê? Como presidente da Alean. Ele vem fazer uma gestão que para a Alean parece interessante, eu também vou dar uma nota 8 para ele, porque aí se você falar de Alean, eu vou perguntar daqui que você está trabalhando com o debate político, as produções da Alean e principalmente o papel que todo político tem que ter, o papel de fiscalização. Eu sou delegado de Polícia Federal. Qualquer situação que você vê eu trabalhando no campo do político, você vai ter certeza que você vai ter alguém que sabe fiscalizar. O papel do parlamentar não é só fazer leis, é também fiscalizar o seu agente público responsável. No caso da Assembleia Legislativa, é o governador. Que pauta de fiscalização você viu da Assembleia Legislativa com o governador? Que CPI foram abertas? Que fiscalização você viu do dia a dia? Eu falei para vocês inúmeros problemas nós temos aqui. Segurança pública, saúde, atenção primária. Isso aí está sendo fiscalizado pela Assembleia? O governador está recebendo a devida fiscalização? É você que me disse. A meu ver, não. Está faltando. Delegado Pablo, nos bastidores, né, há informação que há uma correlação de forças para que Alberto Neto dê fim da sua pré-candidatura e venha aí apoiar Cidade, né, como vice. Como é que você fala sobre isso pra gente? Dá um spoiler. Lembrando que o delegado Pablo, né, é do PL, Partido Liberal, e tem aí, é apoiador do Alberto, né, o Alberto Neto, que está como pré-candidato para a Prefeitura de Manaus. Olha, eu acho que essa é uma pergunta que tem que ser respondida pelo Alberto, mas ele já respondeu nas redes sociais dele, que ele é candidato, candidatíssimo, pré-candidato no caso, vai manter a sua pré-candidatura, as convenções são em agosto, até agosto no caso, e a gente acredita que a direita precisa de representatividade. Mas há essa correlação de força? De alguma pressão para o Alberto ficar, não vir como não candidato? É só ele que sofre pressão, todos os candidatos sofrem pressão. Ser candidato é difícil, renovar a política é muito complicado. As pessoas não querem que alguém chegue novo, elas não querem que
competentes assumam o poder. Por isso que há muita pressão. E também é um jogo de interesses muito forte. A Prefeitura de Manaus tem um orçamento muito grande, as pessoas estão de olho nesse orçamento. Eu acho que elas deviam estar de olho nas preocupações que o povo de Manaus tem, e não no dinheiro que está sendo colocado na Prefeitura. E essa pressão para que alguém desista é uma pressão para poder tomar a chave do cofre no lugar dele. E agora falando sobre o Roberto Cidade como pré-candidato, né? Como que você avalia a disponibilidade dele? Você acha que é uma boa para a cidade? Eu acho que é um direito dele colocar o nome dele à disposição do povo de Manaus. Mas você acha que ele tem competência? Tem, já experiência política ele tem, gestão ele tem como candidato, a escolha do povo. Eu acho que o povo vai dizer com propriedade, e os números mostram quem está na frente, quem não está, como é que estão as avaliações do atual prefeito, dos candidatos que estão vindo em oposição a ele. Foi boa a gestão que ele fez? Você acha que foi boa? Você acha que você colocaria ele de volta lá? E os demais candidatos? Todos têm experiência política. Nós não temos nenhum candidato atual, pré-candidato no caso, a prefeito, que não tenha passado por experiência política. Todos tiveram. E você que nos observa, você é de direita? Você acredita nos valores da direita? Você escolheria um candidato de direita? Se você escolher um candidato de direita, pense bem na hora de ir para aquela cabine de urna e fazer a sua escolha, porque com certeza você tem que colocar ali pessoas que estejam alinhadas com o seu pensamento e aquilo que você quer, não só para Manaus, mas para o futuro seu e da sua família. Você, na sua opinião, acha que o Roberto Cidade é direita ou esquerda? Essa pergunta tem que ser feita para ele. Recentemente fizeram essa pergunta para alguns candidatos, uns se disseram de centro, outros se disseram de esquerda e direita. Eu não sei qual foi a resposta que o Cidade deu. Eu não sei se ele disse que era direita, de esquerda. Acho que essa pergunta tem que ser feita para ele. Mas assim, na sua análise, assim... Eu vou dizer que eu tenho 2 braços direitos. Eu sou de direita 2 vezes, dobrado. Como eu era na minha campanha em 2018, que o meu slogan de campanha é que eu era 2 vezes Bolsonaro, que o meu número era repetido do presidente, porque eu sou 2 vezes direita no sentido dobrado da palavra. Então, antes de pegar uma carta, vamos falar de Marcelo Ramos, que foi indicado pelo presidente Lula, né? Assumiu, aí a gente viu que teve todo um imbróglio, porque havia uma pré-candidatura também forte, né? Que era da Anny Moura. Marcelo está como pré-candidato agora à Prefeitura de Manaus. E a esquerda, né? Como é que você avalia essa pré-candidatura do Marcelo? Principalmente também que Lula vai vir para Manaus para declarar o apoio, como o Bolsonaro fez, né, com os pré-candidatos já vereadores aqui em Manaus e com o Alberto Neto. Eu acho que o Marcelo Ramos, que trabalhou comigo na Câmara Federal, devia mostrar um pouco do trabalho que ele fez na Câmara antes de tentar ser candidato a prefeito. Quando ele foi eleito para a Câmara, ele não estava no partido de esquerda e a sua trajetória a vida inteira é de esquerda. E o Marcelo está fazendo uma campanha, com perdão da palavra, ofensiva. É uma campanha de ataque a todos os candidatos e uma campanha de defesa ao atual mandatário da nação, que é o presidente Lula, que infelizmente tem muito mais problemas a ser mostrados, Marcelo, do que qualidades. Tá? O presidente Lula foi um cara investigado por corrupção. Eu digo isso porque eu não me misturo com bandido e eu fico feliz aí de que as pessoas elas se mostrem, coloquem sua cara de verdade. Eu ando com o presidente da República que é acusado de várias coisas, menos de ser bandido. Então tentam acusar ele de muita coisa porque justamente não conseguem chamá-lo de bandido. E eu posso falar que essas escolhas eu não vou ter. E essa campanha agressiva em cima das pessoas, tentando brigar em cima do discurso de cada um, mostra pouco do que você vem realizar. Eu acho que todo político que vem colocar o seu nome à disposição da população tem que apresentar primeiro soluções. Porque se ele não apresenta a solução, ele passa a ser parte do problema. Você esteve lado a lado com ele, né? Fazendo parte da bancada na época. E olhando para trás, você estava próximo dele. Como é que você avalia o trabalho do Marcelo enquanto deputado federal naquela época? O trabalho do Marcelo foi muito para representar grupos políticos específicos. É bem importante que se diga que ele chegou a ser vice-presidente da casa, e nessa vice-presidência da casa, muitas vezes você via situações ali que não ajudavam o estado do Amazonas. E sim eram questões de alinhamento político que havia com A ou grupo B político ali. Quer dizer, questões que não tinham a ver e não buscavam soluções para o povo amazonense. Isso daí foi um compromisso que eu tive. Eu sempre falei que, aliado com os valores da direita que eu tenho, enquanto deputado federal, eu fiz uma série de trabalhos para esse resgate da nossa pátria, esse resgate dos valores que a gente considera fundamentais para a construção não só da política, mas principalmente daquilo que você considera importante,
a sua família, valores tradicionais estão sendo discutidos hoje. Hoje, uma das maiores lutas que a gente vive é da identidade, de como que a gente vai fazer as nossas crianças crescerem, podendo ter as suas escolhas, mas sem ser influenciadas, fazer com que a nossa família continue sendo defendida, fazer com que valores importantes como a boa pátria, como essa questão de você afastar a corrupção e problemas graves aí que a gente vê em governo de esquerda serem afastados, e isso tudo eu combati. E eu vi lá outros políticos não, fazendo vista grossa, tentavam defender pautas que não eram importantes para o Amazonas e povo de Manaus, e esse mal eu não vou carregar comigo não. Mais uma carta. Mais uma cartinha. Vamos lá. Esse aqui eu vou fazer a brincadeira do baralho aqui. Sim. Coronel Menezes. Coronel Menezes. Conta a tua opinião. Coronel Menezes também está como pré-candidato do PP, que eu acho que é o Partido Progressista, né? Sim. E aí teve muita coisa que aconteceu. E além de tudo, o Coronel Menezes ainda mandou mais um recado para o Alberto Neto. Como é que foi isso dentro do partido? Coronel Menezes é um amigo meu, pessoal. Nós tivemos a felicidade de marchar juntos várias vezes. Tem afinidade com o Menezes? Tem um bom diálogo com ele, sempre De 0 a tive. 10. De afinidade. De diálogo, de afinidade. Eu não sou amigo de tanto tempo do Coronel Menezes, mas eu tenho uma amizade boa. Nem está entre 8 e 9 a minha amizade com ele, porque ele é uma pessoa que realmente tem qualidades. Eu não entendi muito bem porque ele saiu do PL, foi uma escolha pessoal dele. Eu vim ao PL porque o presidente Bolsonaro foi muito claro. Ele falou de maneira clara: eu vou apoiar os candidatos que estejam no PL. Não houve dúvida sobre isso. Então as pessoas que escolheram ir para outro caminho não entenderam o recado claro que ele deu. Tanto que ele veio para cá no movimento partidário do PL. O número do presidente Bolsonaro é o número que vai ser usado pelos candidatos da direita. Por isso que eu estava em outro partido e vim ao PL. Porque se a gente atende o comando, a orientação que o líder político da direita do Brasil tem, que é o presidente Bolsonaro, e é estar no Partido Liberal, vamos ficar no Partido Liberal. É preciso que a direita entenda que qualquer movimento que racha a direita, que separe, que segregue, ele vai ficar parecendo com os políticos da esquerda, que hoje se batem todos os dias por interesses particulares. Não é legal isso. É importante uma direita unida. É importante que todos converjam para o mesmo ponto. E nisso daí, eu não sei muito bem o que aconteceu com meu amigo, mas eu desejo sorte. Eu acredito que ele pode ter sucesso nesse pleito que está se aproximando, mas eu acredito que também era preciso que a gente atendesse as orientações e fizesse uma direita unida em torno de um número, em torno de um único propósito. Pablo, por que você acha que não vingou a chapa puro sangue, que seria Alberto Neto e Menezes? Quem foi o culpado? Não acho que... Primeiro que essa chapa ela estava em construção. As convenções só são em agosto desse ano, então a gente não tinha ainda uma chapa montada. Eu nem sei se ela ia ficar até o final. Mas assim, se a intenção dos candidatos que estavam lá era de buscarem o cargo majoritário, aí fica a sua pergunta: por que só o Alberto Neto é candidato majoritário? Não é uma questão só da chapa puro sangue. Porque primeiro, para você ser candidato a qualquer cargo, é uma escolha pessoal. Ninguém pediu para que você fique ou saia de determinado partido, ou seja, candidato a cargo A ou B. Mas nos bastidores colocou, né, que Bolsonaro teria indicado a chapa puro sangue entre Alberto e o Coronel Menezes, e aqui em Manaus a gente teria a situação, supostamente, que Alfredo Nascimento teria intervido com o Valdemar Costa Neto para que isso não acontecesse. Isso eu não acredito que tenha acontecido, porque, primeiro que ninguém tirou ou colocou alguém do partido. As pessoas que entraram e que saíram de lá, entraram e saíram com suas próprias pernas. Entendeu? Então qualquer pessoa que entrou no PL ou saiu do PL, o fez sozinho. E assim, essas escolhas, ir ao PL, primeiro que se diga, é importante, que foi uma escolha do presidente Bolsonaro lá atrás, em 2022. Então, a escolha que ele teve. E o PL tem representantes regionais, como o teu Alfredo aqui, em vários lugares da federação. Eu não tenho nada a ver com a trajetória que o Alfredo teve no seu passado. Eu estou falando do presente. O presente atual fala que o PL é um partido onde está o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, já que o presidente Bolsonaro está lá, eu acredito que a direita fosse unida, era importante que todos nós convergíssemos para o mesmo partido, para que você que nos assiste, que é eleitor, não tivesse dúvida de onde a direita está. A direita está num único ponto, e eu acho que é por isso que é importante que essa unificação
fosse mantida por todo mundo que pretende colocar o seu nome à disposição do eleitorado em 2024. Mais uma carta. Mais uma cartinha, menino, é pro cabo uma hora. Isso aqui é igual casca de banana. Essas cartas, elas são escorregadias. Vamos lá. Vamos lá? Amon Mandel. Rapaz, eu tô escolhendo só as melhores cartas, eu acho. 0 a 10 para a gestão de Amon Mandel enquanto deputado federal. Olha, eu vou dar um 7 para o Mandel, não é porque eu acho que a gestão dele é boa ou é ruim. É porque a gente não conseguiu ver um pouco do trabalho dele como deputado federal. Primeiro que é pouco tempo. Houve pouco tempo dele na casa, ele está há um pouco mais de um ano lá, e independente de você ser apoiador ou não apoiador do nosso amigo Amon Mandel, eu pergunto para você quais as realizações que ele tem feito aqui como deputado federal. É você que tem que mensurar isso. Se a gente está falando de deputado federal, o que foi realizado nesse período. Se há realizações para serem colocadas ou não há. A preocupação é só em falar do pleito de Manaus. Tem gente que diz que o Amon, por estar com a cabeça nas eleições de 2024, desde o princípio do mandato, tem falado só disso. Tem só entrado em ações críticas contra a atual gestão, tem só feito pautas que sejam para colocar o nome dele à disposição do eleitorado de 2024. Mas ele foi eleito para ser deputado federal. Então é um negócio que a gente tem que ficar pensando se realmente isso não mexeu com a sua condução do mandato desde o princípio. E mais do que isso, eu sou um político de direita, que fique claro isso. Sou um político de direita e vou sempre apoiar políticos que estão tendenciados à direita, aos valores da direita. Eu acredito que você que vai fazer suas escolhas tem que pensar, se você é de direita também, quem é que eu quero escolher para ser o nosso candidato em 2024? Quando a gente fala de Amon Mandel, você acha que o Amon, é a sua opinião, ele é direita, esquerda ou centro? Ele se definiu como centro, então eu vou pôr a definição que ele deu. Que a minha opinião, ela sem querer aumentar ou diminuir qualquer coisa, ela não pode ser maior do que a opinião dele mesmo. Então ele se diz de centro, diz que ele não é de esquerda nem de direita, e eu acho que hoje em dia não dá mais para você ficar numa posição de neutralidade. Porque na verdade essa posição de centro é uma posição muito cômoda. Você diz assim, se alguém lhe pergunta se você vai ou se você não vai, aí você diz, depende da chuva. Eu pergunto para você, vou dar essa entrevista aqui ou não? Você, bem, se chover, eu vou ou não vou. Aí eu já coloco num terceiro elemento, que é a chuva, se eu vou ou não vou participar de uma reunião. E isso não é legal. É importante que você tenha lado, que você escolha bem quais são os valores que você pretende defender. E esses valores importantes, para mim, estão do lado da direita. Porque a esquerda hoje defende valores que não são aqueles que eu me coaduno. Valores que são da destruição da família, de acabar com a propriedade privada, de ficar fazendo ações que são mais publicidade do que ações reais, efetivas, de tributar a população. E não é isso que eu quero para a minha vida. Por isso eu não consigo me aliar com nada do que a esquerda defende. É muito difícil você pensar na pauta da esquerda e acreditar que isso é uma coisa boa. Por isso que não dá para ser intermediário, não dá para ficar em cima do muro. Tem que escolher um lado. O meu lado é direita. Qual o seu? Agora vamos para a última carta. Vamos para a última carta, eu vou pegar a primeira. Vamos lá, Já que é a pode tirar. última, eu vou fazer o inverso. Rodrigo Guedes. Rodrigo Guedes é vereador da Câmara Municipal de Manaus, está como oposição a prefeito, né? Como é que você avalia o Rodrigo Guedes? Está acompanhando os vereadores? Estou acompanhando o Rodrigo Guedes, tenho uma amizade com ele também, cheguei a conversar bastante com ele, já. Acredito que ele vem fazendo um trabalho bom, é um trabalho que o vereador tem que fazer. O vereador de Manaus, ele tem, como eu disse no começo, atribuições muito específicas. A primeira é fazer leis. Leis que sejam do seu interesse, no interesse da população de Manaus. E a segunda é fiscalizar. Então o vereador de Manaus que fiscaliza, ele é um vereador que está cumprindo a sua atribuição. Por isso que algumas pessoas falam sobre os vereadores da oposição e falam que essa oposição é importante fazer oposição. Eu vou te contar uma coisa, até igual aquele menino que estuda e tira 10. Meu pai dizia que quando eu estudava e tirava 10, eu não estava fazendo mais do que a minha obrigação. Eu acho que hoje, naquela época, eu não entendia isso, e hoje eu entendo isso. O que meu pai queria dizer? Que se ele colocou a sua confiança em mim, se ele me colocou no colégio para eu estudar, se ele está me dando todas as condições de chegar lá, eu estudar e tirar 10 não é mais do que a minha obrigação. Político não é feito para ser idolatrado, é para ser cobrado. Eu acho que todo político tem que ser cobrado. E se quando o político está fazendo o seu trabalho, ele está fazendo a sua obrigação em relação ao povo de Manaus, que confiou o seu voto, que deu a sua parcela de confiança para que ele estivesse lá. E cada um dos vereadores que trabalha e faz o seu trabalho de maneira digna, de maneira correta, está fazendo isso
em resposta ao que a população esperava dele. Pablo, quando a gente fala sobre os pré-candidatos que estão disponíveis até esse momento, né, para concorrer como majoritário na Câmara Municipal de Manaus, aí a gente vai falar de Amon Mandel, Davi Almeida, Alberto Neto, aí Roberto Cidade, a gente tem Maria do Carmo Cefair, a gente tem agora a Natália Demes, que é pelo PSOL, ficou aquele impasse se seria ela ou Marcelo Amigo como pré-candidato. Não sei se está faltando mais alguém, você pode me corrigir. Wilker Barreto. Wilker Barreto também, que já veio aqui. A maioria já vieram aqui, Dos que eu me né, lembro são esses. conceder entrevista. Quem que você acha que é menos preparado para assumir um mandato de gestão para um majoritário nesse pleito? Acho que é difícil dizer que é menos preparado. Todos que estão aí, eles têm experiência política. Mas se eu pudesse dizer para você não escolher alguém, eu dizia para você não escolher alguém de esquerda. As políticas de esquerda que são colocadas, elas já se mostraram como políticas danosas à nossa população. Elas são ruins, elas entram para prejudicar o povo. A gente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora. Nós temos uma presidência de esquerda, demorou semanas para chegar lá, fica discutindo se está sendo feito fake news no trabalho da imprensa livre lá, em vez de estar preocupada com a população, fica tentando segurar a sua liberdade de pensamento, fica tentando cercear aquilo que você faz, diminuir o trabalho do povo lá, o povo fazendo um trabalho voluntário importante, e o governo de esquerda dizendo que o que você precisa é de mais atuação do governo. Então, se você quer fazer uma boa escolha, não escolha políticos de esquerda para a Prefeitura de Manaus. Quem é que se define como direita? Fica a dica para você. Então, escolha o candidato de direita. Eu não posso falar sobre candidatos, nós estamos em pré-candidatura, então não posso dizer para você fazer a escolha A ou B. Mas eu posso dizer que eu sou um político de direita e acredito na direita do Brasil como uma solução para que a gente possa ter melhores governantes em 2024 e melhores parlamentos no Brasil todo em 2024. Aqui a gente está emitindo opinião. Agora a gente, para falar de delegado Pablo, qual é a palavra que representa você? Me reduzindo a uma única palavra, eu acho que é muito difícil fazer uma própria autoavaliação, né? É difícil você falar sobre o que você é. Mas eu acredito que eu me considero uma pessoa preparada, experimentada já por ter passado por várias funções públicas, mas ao mesmo tempo comprometido com você. Eu acho que se você pudesse resumir uma palavra, seria compromisso. O meu compromisso com o seu bem-estar, com a evolução da cidade de Manaus e com melhorias na fiscalização do poder público, no combate à corrupção, na busca por melhores alternativas para quem vive na cidade de Manaus, você ia ter de mim esse afiançamento, essa palavra forte, é o compromisso. As palavras preparo, organização, elas todas são vinculadas e giram em torno daquilo que a gente tem que ter aliançado com você, que é o compromisso. Quando a gente fala, né, sobre uma palavra que não lhe representa. Uma palavra que não me representa, poxa, é difícil dizer. Mas eu acho que uma coisa que não me representa seria a esquerda. Ser um político de esquerda é uma coisa que não me representa. Eu já bati um bocado aqui durante o nosso programa, mas eu considero que vários dos problemas que a gente vive hoje são resultado de escolhas do passado. Escolhas que nós fizemos a pessoas de esquerda que acabaram destruindo o nosso Brasil. Eu participei de várias operações da Polícia Federal que combateram a corrupção. Acredite, a maior chaga que existe no Brasil são esses desvios de recurso público que fizeram com que o nosso país andasse para trás por muito tempo. Então a gente tem a oportunidade agora em 2024 de evoluir, de dar passos para frente. Esses passos para frente só podem acontecer e só vão acontecer se as nossas escolhas forem bem pensadas e a gente puder fazer novos rumos para o nosso país e para Manaus também. E aqui a gente vai finalizando o nosso debate. Agradeço muitíssimo pela sua participação. Deixo aqui disponível, né, principalmente porque o ano eleitoral só começou, a gente ainda vai passar por convenções e quando você, né, passar pela convenção, venha novamente para poder falar com a gente sobre essa corrida do ano da eleição de 2024. Érica, eu te agradeço o espaço, agradeço o Convergente, agradeço o pessoal da Onda Digital, agradeço todos os portais e mecanismos de comunicação que podem transmitir essa entrevista mais à frente e peço para você que nos assiste, que vai conseguir ver essa entrevista agora, no futuro, que aproveite esse ano 2024 para fazer a sua reflexão
e pensar o que é melhor para a cidade de Manaus. Quais são as escolhas que a gente pode fazer para melhorar o nosso futuro, o futuro das outras gerações, o futuro dos próximos 4 anos. O político que a gente escolhe agora, ele vai passar 4 anos representando você bem, representando você nas pautas que você acha mais importantes e que pode ajudar a gente a avançar ou pode fazer a gente retroceder. Então é esse momento que a gente coloca a cabeça e para pensar e diz assim, sou uma pessoa de direita, gosto dos valores de direita. Quem é os candidatos que eu quero escolher para me representar nas pautas que eu acredito? E é nesse momento que você vai escolher aquele político que está mais alinhado com o seu pensamento e aquilo que você quer para o destino da sua vida e do povo que vive na cidade de Manaus. E assim eu agradeço a sua audiência, ela é fundamental para esse programa. Quero deixar aqui em especial meu agradecimento a toda a nossa equipe do Convergente e da Rede Onda Digital, porque sem eles esse programa não aconteceria. E em especial ao nosso editor também, Marcos Reis, que está aqui com a gente, Obrigado, Marcos. que me acompanha durante esse período todo, porque esse programa não começou agora, gente, ele já vem de tempos. Agora ele é transmitido pela Rede Onda Digital, canal 8.2, comigo, Érica Lima, porque aqui o debate político a gente atua no ponto incomum da política.